E aí, turma, tudo bem? Aqui é Walter, professor de física, e a gente vai dar continuidade, né, às aulas por aqui. A partir de onde a gente parou, então qualquer dúvida a gente pode continuar mantendo contato ou pelo Clube Escola ou pelos grupos de WhatsApp, ok? Então a gente estava vendo antes do recesso, abordando a calorimetria. E ficou faltando a gente falar das trocas de calor, certo? Então vamos lá. Então, a gente sabe que existem dois tipos de calor, certo? O calor sensível e o calor latente. E que o calor sempre flui de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nesse caso, o calor está fluindo do corpo A para o corpo B, porque a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. E a gente sabe também, depois que eles atingem a mesma temperatura, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico, o calor vai fluir de A até o que A vai ceder calor para B, até que eles atinjam a mesma temperatura. E no caso dessa figura, o valor da temperatura de equilíbrio, temperatura final entre os dois, é um valor correspondido entre os 70 graus Celsius e o valor de 10 graus Celsius. O equilíbrio térmico nunca pode ficar acima de 70 graus Celsius ou menor do que de 10 graus Celsius, certo? Então vamos lá. Falando agora das trocas de calor, né? Que é o tema dessa aula. Antes da troca, o calor que um corpo cede para o outro após a troca, quer dizer, é sempre o valor do que o outro corpo recebe. Então, se A transfere X calorias para B, quer dizer que B recebe a mesma quantidade de calorias que A cedeu. O que isso quer dizer? Que o calor que um corpo cede, ele é igual ao valor, esse negativo aqui representa que ele foi recebido. Se eu passar para o outro lado, o que eu tenho? Que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero, certo? Por conservação de energia. O que isso quer dizer? Que o somatório de todas as trocas de calor, elas têm que dar um valor igual a zero, certo? Aqui a gente vai relembrar dois tipos de calor que a gente já conhece. Um é o calor sensível e o outro é o calor latente. O calor sensível, ele é aquele tipo de calor onde um corpo recebe ou doa ou fornece, onde causa uma variação de temperatura. Isso tudo na mesma fase, ele não muda da fase da matéria dele, ele permanece. Enquanto o calor latente, ele é um calor onde não causa mudança de temperatura, mas causa mudança de fase da matéria. Por isso que a gente tem esse valor de L aqui, que é o calor latente, que a gente trabalha com calor latente de fusão ou de ebulição, certo? Então, para o estudo das trocas de calor, né, para que esse estudo seja realizado com maior precisão, a gente inclui um termo chamado calorímetro, um aparelho chamado calorímetro, que nada mais é do que um recipiente fechado, que ele é incapaz de trocar calor com o ambiente e seu interior, certo? Então, dentro do calorímetro, os corpos trocam calor até atingirem a mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico, e o somatório de todos os corpos que estão trocando calor, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q igual a Qn, tem que ser igual a zero.
Sendo que essas quantidades de calor aqui, Q1, Q2, Q3, por aí vai, pode ser tanto o calor sensível quanto o calor latente, certo? Vou colocar um exercício aqui agora de aplicação para facilitar nosso entendimento. Então vamos lá, olha. Qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius? Foi dado o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico do alumínio, que é 0,219 calorias por grama grau Celsius. Então, o que eu quero determinar? A temperatura de equilíbrio. Se essa temperatura de equilíbrio vai ser a mesma para a água e para o alumínio, então é a variável que eu vou determinar, que é a temperatura final no caso dos dois, certo? Primeiramente, eu extraí os dados aqui, olha. Para o alumínio, ele deu a temperatura inicial do alumínio de 20 graus Celsius, o calor específico do alumínio e a massa. Esses dados aqui são os dados do alumínio. Os dados da água, por que eu coloquei aqui que a massa de água é de 1000 gramas? Porque a gente sabe que a densidade da água, que 1 litro de água corresponde a 1 kg de água, a partir da densidade, e 1 kg de água equivale a 1000 gramas de água, certo? A temperatura inicial da água é 80 graus Celsius e o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. O que eu tenho que fazer? A soma de toda troca de a soma de todos os calores envolvidos nesse processo tem que dar 0. Então, o que eu fiz? Como eu só tenho 2 corpos, eu só estou trabalhando com alumínio e com água. Q1, eu chamei o Q1 para tratar do alumínio e Q2 para tratar da água. A soma desse calor mais esse calor é igual a 0. Nesse caso, a gente está trabalhando com calor sensível, né? Então, vamos lá. 200 massa do alumínio, calor específico do alumínio, certo? ΔT, a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Como a temperatura final é a que eu quero encontrar, e a inicial é 20, eu deixo dessa forma aqui na expressão. Mais, certo? Faltou um M aqui. A massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Esse valor de T é o mesmo valor de T aqui. Por quê? Depois do equilíbrio térmico, tanto o alumínio quanto a água vão ter a mesma temperatura. Igual a 0. Multiplicando aqui, eu encontro a temperatura final. Multiplicando e passando para o outro lado, depois dividindo, eu encontro que a temperatura final tanto do alumínio quanto para a água é de 77,48 graus Celsius. Então é isso aí. Eu vou preparar mais uma lista de exercícios aqui para vocês a respeito de troca de calor e a gente vai se falando aí, certo? Eu vou também orientar alguns exercícios do livro para a gente continuar trabalhando durante esse período. Pessoal, um abraço, fiquem na paz aí. Tchauzinho.